Falamos então agora com a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB. Boa tarde, deputada. Bem-vinda novamente ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e a todos vocês da Rádio Alesp. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Deputada, só para contextualizar aqui, no último dia 25 de novembro, foi aprovada na Assembleia Legislativa o projeto de lei de sua autoria sobre a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, E eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos ouve sobre a aprovação dessa lei tão importante, que é um marco para a nossa sociedade, Sim, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, ela realmente constitui um marco histórico para a liberdade religiosa no Brasil e no estado de São Paulo. E eu posso até me arriscar a dizer que também é uma legislação histórica do ponto de vista internacional, porque nós não temos conhecimento de uma legislação que seja tão ampla. Há países nos quais eu acompanhei, pelo menos um deles, eu estive pessoalmente, que foi um país vizinho nosso aqui, na América do Sul, Peru, que também aprovou uma lei nacional de liberdade religiosa. Também Portugal tem uma legislação nacional de liberdade religiosa e são legislações bastante amplas. Mas a nossa aqui, eu entendo que ela tem um diferencial. Nós fomos muito pragmáticos nesta legislação, alcançando as mais diversas situações de convivência humana, ou espaços de convivência humana, onde o exercício da liberdade religiosa precisa ser garantido. Então, nós estamos falando de liberdade religiosa nas relações de trabalho, liberdade religiosa no serviço público, liberdade religiosa em escolas militares, liberdade religiosa em outros espaços de convivência humana, e talvez esse aspecto multidimensional desta lei confere a ela esta característica, esse ineditismo, e esse caráter de historicidade para a liberdade religiosa aqui no Brasil e, claro, aqui no nosso querido estado de São Paulo. E a senhora falou justamente, são contemplados 83 artigos que propõem o combate à intolerância religiosa. A senhora também fundou a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB aqui de São Paulo, que foi a primeira no Brasil. A senhora presidiu essa comissão por 10 anos. Qual o legado, então, dessa comissão também para o mundo do direito, deputada? Você sabe que tudo tem uma história, E é tão extraordinário a gente poder resgatar, esta história. Eu nem estou falando da história da liberdade religiosa no Brasil, que a gente não teria tempo, que também é interessantíssima, e a gente conseguiria fazer uma cronologia da liberdade, do direito à liberdade religiosa, desde o Brasil colônia, até os dias atuais. Mas só para me limitar aqui à história da minha atuação em defesa da liberdade religiosa. Em 2006, portanto, há 12 anos aproximadamente, nós fundamos a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. Foi a primeira do Brasil, a do estado de São Paulo. Inclusive, fizemos um trabalho intenso para influenciar outras seccionais do país, e temos hoje já em torno de 20 estados brasileiros que também criaram a Comissão de Liberdade Religiosa nas seccionais da OAB, mas a de São Paulo, de fato, foi a primeira, e foi um pontapé, ou foi um passaporte importantíssimo, para essa emancipação da liberdade religiosa no estado de São Paulo, que hoje é uma voz para o Brasil e é uma voz para o mundo. Os avanços que o estado de São Paulo conquistou na defesa da liberdade religiosa. E, naturalmente,
que esse começo tão importante, especialmente da minha atividade como advogada que sou e atuando na OAB em defesa da liberdade religiosa, foi determinante, não é, para que a gente pudesse, de uma forma tão amadurecida e com um acúmulo na defesa da liberdade religiosa já de tantos anos, né, estivéssemos prontos para construir uma legislação que realmente fosse inclusiva. Né? Essa palavra, para mim, ela é importantíssima no contexto dessa legislação. Inclusão, porque o direito é para incluir todos. Né? Não se pode propor uma legislação com esta natureza, não é, para tratar de um direito fundamental que exclua, de alguma forma, qualquer grupo religioso. Não é? Inclusive, a liberdade religiosa é o direito de ter uma religião e é o direito de não ter uma religião. Né? Então, eu acho que é muito significativo este momento e quero concordar com você de que, de fato, esta atuação da OAB São Paulo, por meio da Comissão de Liberdade Religiosa, foi um importante passo para que nós amadurecêssemos a defesa desse direito e chegássemos agora a uma legislação tão ampla e tão inclusiva. Agora, deputada, são 83 artigos, né, que propõem aqui o combate à intolerância religiosa. Qual a análise que a senhora faz deste tema aqui no estado de São Paulo? A intolerância religiosa no mundo, não é, e também no Brasil, ela dá sinais de que está num processo de acirramento, a intolerância religiosa. Não é? Portanto, nós estamos falando de um problema real e só não entende, não é, a gravidade deste problema aqueles que não estão atentos, não é, A gente já retoma o contato com a deputada doutora Damares Moura, falando então, analisando esse momento sobre liberdade religiosa aqui no estado de São Paulo. Ela que tem uma trajetória aí, Tayana, de quase 2 décadas aí sobre o tema, falando sobre o tema. Deputada, a senhora está conosco novamente, pode seguir a sua análise. Eu estou ouvindo bem vocês. Vocês me ouvem? Sim, perfeito agora, deputada. Vocês me ouvem, não é? Sim. Então, eu dizia que até aproximadamente o ano de 2012, não é, o serviço, o Disque Denúncia, que é o Disque 100 que nós conhecemos, não é, que é um serviço hoje do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e que já foi um Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos, que depois foi Secretaria dos Direitos Humanos, retornou a ser Ministério, e agora é o da Mulher, Família e Direitos Humanos. Não é? Este atendimento, este canal de denúncia, do ponto de vista nacional, é o único canal que os indivíduos têm para denunciar a intolerância religiosa. E também acaba sendo, não é, o único parâmetro que nós temos hoje para dimensionar a intolerância religiosa no Brasil. E números não tão atualizados, mas são sinalizadores, não é? A cada 15 horas, e há uma subnotificação altíssima. Porque quantas pessoas sabem que podem denunciar a intolerância religiosa no Disque 100? Quantos sabem? Não é? Então, a subnotificação é altíssima. E mesmo assim, o Disque 100 informa que a cada 15 horas aproximadamente, há uma denúncia de intolerância religiosa por este canal de atendimento. E números também informados pelo Disque 100, aproximadamente 71% da intolerância no Brasil, ela é direcionada às religiões de matrizes africanas. E outros percentuais menores, aproximadamente 20%, endereçada às religiões, ou às denominações, não é? Porque religião não seria o melhor termo, as denominações religiosas evangélicas, não é? E outros percentuais ainda menores para outras minorias religiosas que não são menos importantes,
mas naturalmente não são objeto da mesma intolerância, por exemplo, endereçada às religiões de matrizes africanas. E o que nós tínhamos de violência simbólica, né? Como é que essa intolerância se traduz? Ela se traduzia de uma forma mais ampla, de forma simbólica. Hoje, a gente já tem violência real, de uma forma mais volumosa, que são ataques, não é, a espaços religiosos, depredações, não é, invasões e até violência física promovida contra religiosos, dos quais o agressor discorda, não é? Então, nós estamos falando de uma violência simbólica, mas também já estamos falando de violência real, inclusive aqui no Brasil e no estado de São Paulo. É um momento de muita vigilância para que um instrumento legal como este, que eu tenho a honra muito grande de ter sido autora, embora ele tenha sido construído, não é, com a participação de tantas lideranças religiosas, juristas, e tantas pessoas estiveram juntamente conosco, um texto que nasce de muitas mãos, de muita escuta e de muita participação, um texto participativo, não é? Mas tive a honra de ser autora desta lei. Ela é um importante instrumento nesse processo de vigilância da intolerância religiosa e da garantia do direito à liberdade religiosa. Tá certo, deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos aí agora na feliz expectativa de em breve termos essa lei em vigor no estado de São Paulo, para nós alcançarmos ainda mais garantias ao exercício do direito à liberdade religiosa, que é princípio constitucional. Muito obrigada a vocês da Rádio Alesp e a todos que nos ouviram nesta manhã, início de tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada.